Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre Escritas do Crer no Corpo. É um livro organizado pelo nosso convidado, está aqui Geraldo Demore, ele é reitor da FAGE. Geraldo, esse tema corpo, não é, que atravessa a obra que você organizou, ele tem um histórico no cristianismo, assim, algo tenso em algumas situações, não? Assim, até de recusa do corpo. Digamos assim, essa perspectiva, ela atravessa também a escrita das pessoas que participaram, né? A literatura dá conta de trabalhar com essa questão da rejeição, da afirmação do corpo? Quer dizer, eu acho que a religião, vamos dizer, mais que a religião, o cristianismo, eu acho que é uma religião do corpo, né? Porque Deus se torna carne, né? No caso, segundo o Evangelho de João, o Verbo se fez carne. No caso, Jesus assume um corpo, né, humano, com todas as suas dimensões, vamos dizer assim, de gozo e padecimento, né? Que são os dois extremos, né? Do sofrimento e, vamos dizer assim, do júbilo, né? Que pode experimentar o corpo. Então, Jesus passa por todas as fases de um corpo humano, né? E ele, no caso, né, da fé cristã, ele quis permanecer na comunidade, né, dos que acreditam nele, através do sacramento do seu corpo, né? Que é um corpo dado, né? Então, mostrando que a fé cristã é uma fé que se encarna em corpos e que os corpos humanos, né, deveriam ser corpos dados, né? Esse é meu corpo dado por vós. Ou seja, os cristãos sentem-se eles mesmos, deveriam sentir-se eles mesmos como eles também doando-se, né? Como Jesus se entregou até a morte, né? Ou seja, até a supressão do seu corpo, né? Mas é curioso porque a fé cristã não termina na morte do corpo, simplesmente, porque ela vai anunciar que esse corpo vive, um corpo glorioso. O corpo do Cristo é um corpo glorioso que vive, e o cristão que se associa ao corpo de Cristo pelo batismo, ele também, né, é prometido a ressurreição dos corpos, né? Então, vamos dizer assim, sob muitos pontos de vista, o cristianismo é a religião do corpo. Sim. Agora, na tradição, né, cristã, o que aconteceu? Essa compreensão do cristianismo, ela vai se encontrar com uma compreensão da filosofia grega, sobretudo uma compreensão mais dualista, de ordem mais que vem do orfismo, né, que é uma corrente religiosa anterior ao cristianismo e que, de uma certa maneira, foi assumida pela filosofia de Platão e que vai valorizar mais a alma em detrimento do corpo. O corpo vai ser visto como prisão da alma, né, ou túmulo da alma. Então, ao longo da tradição do encontro entre cristianismo e filosofia grega, também através, sobretudo, de um movimento religioso lá do século II e III, chamado gnose, né? O gnosticismo ele também tem uma apreciação muito negativa do corpo, né? Para o gnosticismo, o que salva é somente a alma. Então, se a gente for olhar assim, ao longo da tradição, nós vamos chegar no século XIX, por exemplo, os anúncios, né, de missionários que resumia a fé cristã em salva a tua alma. Então, significa o quê? É uma espécie quase que de esquecimento Sim. total dessa longa tradição que valorizava e que valoriza o corpo. Então, o que tem feito a teologia recente, né, nos últimos 200 anos, poderíamos dizer, ela tem redescoberto a importância do corpo, né, para o cristianismo, e o corpo visto com todos os seus limites, mas também com todas as suas, vamos dizer assim, as suas potencialidades, né? Porque nós não podemos dizer que o corpo é só potência. O corpo também ele é padecimento, ele é patos, né? Ele é sofrimento. Então, o cristianismo ele trabalha com essas duas dimensões. É isso que tem sido redescoberto pela teologia nas últimas décadas, sobretudo. Sim. Né? Bom, acho que uma tarefa difícil para você como organizador do livro é o que eu quero te propor agora. Destacar alguns textos, né? Destacar alguns temas, né, que o leitor pode encontrar nesta obra que foi publicada por Loyola, não é isso? Uhum. Edições Loyola. Sim. Edições Loyola. Então, que textos o organizador, né,
destaca nesse texto, nesse livro? Olha, eu vou destacar fundamentalmente 3 textos que eu gosto muito. Todos estão muito bons, né? Mas eu vou destacar 3 textos, né? Essa é a dificuldade, né? Pedir para você destacar porque eu tenho todos os colegas que escreveram. São muito bons, eu gosto muito de todos. Né? O livro está muito bom Mas mesmo. eu vou destacar primeiro um texto do José Pedro Angélico, que é um escritor, um teólogo português, que trabalha um texto de Daniel Faria. E ele trabalha, o texto de Daniel Faria é para o instrumento difícil do silêncio. Então, ele vai trabalhar fazendo uma relação com as cartas, né, para um jovem poeta de Rilke, né, a anatomia da escuta e acústica do corpo. Então, ele trabalha o tema da escuta, né, e como que Rilke trabalha a anatomia da escuta, né, e o Daniel Faria trabalha para o instrumento difícil do silêncio. Então, eu acho esse texto assim, fabuloso porque ele apresenta algo que é corpóreo, a escuta é corpórea, né? Depende, né, não só do ouvido, mas depende, vamos dizer assim, do corpo, né? Então ele faz uma apresentação disso e depois nós sabemos que a tradição judaica, sobretudo, mas cristã também, ela é uma tradição baseada na escuta, né? A fé vem pelo ouvido, como diz São Paulo, né? Então eu gosto muito desse texto, né? Depois, um outro texto que eu gosto muito é o da Maria Clara, né? Via Crucis e Gozo Pascal. Ela trabalha 3 romances de Clarice Lispector, onde ela vai mostrar, através de 3 personagens, como que o corpo ele passa por uma via crucis, mas que ele é prometido a uma ressurreição. É muito interessante, através de personagens e todo o sofrimento, todo o gozo também, vamos dizer assim, do personagem, como ele vai, né, personagens de Clarice Lispector, são todas mulheres, interessante, né, como aparecem essas dimensões que eu falava antes, do que é próprio da tradição cristã, que valoriza muito o tema do corpo, né? Então, eu gosto muito desse texto. Depois, um outro texto que eu gosto muito é o do Luciano, né? Luciano é um filósofo baiano, né? Muito meu amigo, e eles trabalham o impossível real, encarnação e utopia em Hélio Pellegrino. Né? Hélio Pellegrino era um psicanalista daqui, mineiro, né? E ele tem vários textos literários e ele faz uma associação interessante na obra ele faz uma leitura interessante da obra de Pellegrino, mostrando, podemos dizer assim, na tradição católica, pelo menos, existe o costume de rezar o rosário, né? E o rosário tem os mistérios. Então, mistérios gozosos, mistérios dolorosos, mistérios gloriosos. Então, ele vai mostrar na obra de Pellegrino como você pode fazer uma interpretação através desses mistérios, né? O corpo no mistério, vamos dizer assim, gozoso, o corpo como mistério doloroso e o corpo como mistério glorioso. Muito interessante. Sim. Bom, isso então é a sua apresentação, né, dos textos que você destaca. Eu ainda colocaria assim como uma questão, né? Você falou que nos últimos 200 anos a teologia está se dedicando, não é, a repensar a questão do corpo. Pelos estudos que você fez, considerando a realidade atual, não é, que diagnóstico você faz do modo como as pessoas estão experimentando seus corpos? Né? Como é que é essa experiência do corpo na cultura contemporânea? E a gente fecha o programa com essa questão. Eu acho que a cultura contemporânea é a cultura somática, ou seja, basta a gente ver as academias que estão trabalhando os corpos, né? Basta a gente ver todo interesse pelo esporte, né? Interesse pela moda, por exemplo, né? E depois toda a busca que existe também nas ciências, os fármacos, né? Que tem a ver com cuidado do corpo, né? Então, quer dizer, a cultura contemporânea, sob muitos pontos de vista, é uma cultura somática. Agora, como o cristianismo tem lidado, por um lado, é uma redescoberta, mas, por outro lado, há vamos dizer assim, uma espécie de recaída também em movimentos neognósticos. Inclusive, o Papa Francisco,
nesse texto maravilhoso que ele escreveu e que saiu esse ano, né, Gaudete et Exsultate, né, onde ele fala das duas tentações para o cristianismo hoje. Uma delas é a neognose. Sim, isso aí foi publicado em 2018, esse texto, né? Que é um texto sobre a espiritualidade, né? E ele mostra como que os cristãos são tentados ainda hoje pela gnose. A gnose é o quê? É a negação do corpo. E a gente vê movimentos fortes dentro da Igreja Católica que continuam negando o corpo. Ou seja, continuam reincidindo nisso que a grande tradição da Igreja considera que é uma heresia, porque vai contra o princípio mesmo da fé cristã, que é uma fé da encarnação. Sim. Bom, vamos fazer o convite para que as pessoas leiam o livro. Você pode, então, Geraldo Demório, organizador, também a professora Virgínia Buarque, para onde é que eu posso mostrar aqui o livro, assim? Isso. Então, tá bem. Escritas do Crer no Corpo, em obras de língua portuguesa. Você encontra nas livrarias, né? Foi publicado pela Edições Loyola, tem apoio da CAPES e tem o apoio da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, que organizou o evento e a obra. Muito obrigado, Geraldo, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado a você, obrigado ao programa Religare. Vamos em frente. Oportunidade. E até a próxima, né? Até a próxima. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais as nossas atividades e cursos, graduação em Ciências da Religião, especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.